Olha, gente, no mundo que nós vivemos hoje, a gente tem que entender algumas coisas. Tem o psicólogo, tem a psicanalista, tem o psicanalista e também tem o psiquiatra, tem o neurologista. E eu gosto muito de trazer psicólogos, gosto muito de trazer psicanalistas para dentro do nosso programa. Por quê? Porque existe algo que a gente precisa chamar bastante atenção e entender que os especialistas, eles estão aí e nos ajudando, um somando ao outro. O psiquiatra, ele vai medicar, o psicólogo vai ajudar nos comportamentos e o psicanalista, ele vai lá na raiz, ele vai lá muitas vezes no trauma e ele vai de uma certa forma lhe ajudar a você ir melhorando na sua qualidade de vida e de saúde também, porque você vai curar muitas vezes algo que está na sua vida, que está entrando no seu dia a dia, mas que muitas vezes você desconhece, porque você não viveu. Tem coisas que a gente não viveu, mas tem situações que, se for realmente mexido, você vai entender que talvez lá na gestação da sua mãe tenha acontecido alguma coisa que você desconhece. E às vezes até num bate-papo que você vai ter com o pai, com uma mãe, né? Até mesmo com alguma situação na sua infância, você ainda bebezinha, né? Ou até mesmo você ainda chegando naquele seu 1 aninho. Tem coisas que quando você for conversar, sua mãe e seu pai vão acabar conversando com você. Isso aconteceu comigo em algumas situações e eu acho muito legal. Então eu gosto muito de psicanalistas e gostaria muito de chamar a atenção para vocês que nós estamos entrando no ano de 2026. E aí a gente conversando com a nossa produção, a gente entendeu que 2025 deveria ser muito interessante a gente aproveitar essa semana. Amanhã já é terça-feira, quarta-feira já é a virada para 2026. E é interessante a gente conversar sobre esse assunto ainda em 2025. Por que não, né? Nós vamos conversar com a psicanalista Hanna Braz, que já se encontra aqui no estúdio. Vira e mexe, ela está aqui com a gente, olha ela aí. E não poderia ser diferente para a gente finalizar o nosso ano de 2025 da melhor forma possível, com uma excelente profissional. E eu vou conversar com ela agora justamente sobre algumas dicas que ela pode nos dar. A gente sabe que é de pessoa para pessoa, mas algumas dicas para que a gente possa ter, pelo menos pensar em ter uma saúde, tanto mental como também bem-estar. Quando você tem um bem-estar, quando você pensa na sua saúde, obviamente o lado psicológico entra junto. E a gente sabe que nesse ano de 2026 as pessoas sofreram muito por várias situações. Pelo que o mundo vem mostrando, pelo que as autoridades vêm mostrando, pelo que os nossos políticos têm trazido para nós, o que a economia tem nos proporcionado e principalmente como o cidadão, como as pessoas estão vivendo no dia a dia. A gente não pode deixar de falar sobre isso, porque eu acho que muita da ansiedade, muita da preocupação das pessoas envolve muito o que a gente está vivendo da pandemia para cá. Mas principalmente nos últimos anos, as pessoas estão muito preocupadas com o que pode acontecer amanhã e estão deixando de viver hoje. Mas tem muita gente que sabe lidar com essa situação, já tem outras pessoas que não sabem. E aí a gente trouxe a Hanna para a gente entender um pouquinho como psicanalista. Tudo bem, minha linda? Olá, bom dia, é um prazer estar aqui novamente. E pra gente é um prazer, que bom. Nessa quase virada de ano. Sim. E é importante a gente trazer temas, né, sobre a saúde mental, sobre o comportamento. Porque, como você falou, há muito essa questão da ansiedade, há muito essa questão, a gente vai chegando no final do ano, muitas pessoas fazem aquela retrospectiva da própria vida e acaba por muitas vezes se julgar. Porque eu não consegui cumprir todas as metas que eu fiz, porque eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. E, gente, em vez de a gente ficar se julgando por aquilo que a gente não conseguiu fazer, por que a gente não olha para aquilo que a gente conseguiu fazer? Porque muita gente também, a gente conseguiu cumprir coisas que a gente achou que não ia conseguir, Sim. não é? Então, de repente, terminar um trabalho, entregar um TCC, perdoar alguém, perdoar a si mesmo, né? Conseguir um novo emprego, se mudar, não sei. Então, assim, a gente tem que parar de achar que somos perfeitos, que a gente não erra, que a gente pode tudo, que querer é poder, nem sempre é. E entender que a gente é humano e está se construindo. Então, sair desse lugar de autopunição e entrar no lugar de receber. Gratidão. Vamos agradecer pelo ano que foi. Sei que teve dificuldades, que todo mundo teve. Eu tive, a Vanusa teve. Sim. Faz parte da humanidade. Mas vamos agradecer pela vida, pela saúde, por estar aqui, né? Por ter por ter a oportunidade de um renovo.
agora em 2026. Então, eu acho que é por aí que a gente precisa seguir, sabe? Pronto, Hanna, nós vamos entrar, você como psicanalista, a gente vai entrar um pouquinho nessa questão, por exemplo, passei o ano inteiro, foi ótimo meu ano, um exemplo, mas quando chega no final do ano, algo mudou. Muitas pessoas nesse exato momento estão desempregadas, muitas pessoas neste exato momento perderam seus entes queridos, muitas pessoas neste exato momento estão vivenciando, por exemplo, um momento de ansiedade que elas não tiveram durante o ano, ou de repente um fim do relacionamento, ou um novo relacionamento. Na vida das pessoas tem algo acontecendo. Quando esse tipo de coisa acontece, no mundo daquela pessoa, tudo desaba. É o pior ano, vou virar meu ano da pior forma possível. E aí a gente precisa muito conversar sobre isso, porque a gente está vivendo uma época onde as pessoas ou elas são 100, ou elas vão para o zero mesmo. O mundo se acabou ali. E aí eu queria muito que você falasse, por exemplo, a gente estava agora há pouco falando do coração partido, dos fins dos relacionamentos. Às vezes você vê um artista terminando um relacionamento, as pessoas no dia a dia sofrem mais do que os próprios artistas. Elas estão mais sofridas com aquela situação. Parece que as pessoas estão vivendo um conto de fadas, ou as pessoas estão vivendo um teatro. Elas não estão vivendo, parece que muito com a realidade. E aí, nesse ponto, a gente tem que entender um pouquinho como é que fica a questão da saúde e do bem-estar, mesmo passando por situações difíceis, ainda nesse ano de 2025. Pronto, vários pontos interessantes. Primeiro, eu vou puxar esse das pessoas se envolverem tanto com as histórias dos artistas. Isso mostra a carência da própria vida, gente. Quando você se envolve demais com a vida de um artista que você nem conhece, que você nunca nem viu, enfim, pessoalmente, não tem uma relação. Gente, por que eu não olho com todo esse desejo, esse interesse para a minha vida? Como é que está a minha vida? A questão de estar sofrendo, né, momentos difíceis agora no final do ano, o que eu tenho para dizer é viver um luto, porque é um luto. Fim de um relacionamento, fim de um emprego, perder um ente querido, a gente tem medo de sentir às vezes. E tem esse lugar um pouco, assim, místico, já a virada do ano precisa estar com a energia lá em cima para o meu ano ser bom. Assim, para ser bem real, a virada do ano é um dia. É um dia como o 30, como o 29, como o 25. Então, o fato de repente, agora, você está se sentindo mal, está triste, né? Está nesse lugar de recomeço, de juntar os caquinhos, não se preocupa que o teu ano não vai ser isso eterno, não vai ser os 365 dias sentindo assim, não. Acolhe o teu momento, tá triste, deixa eu sentir aqui, o que é que está acontecendo? E aí, se for preciso, se for uma dor muito forte, procura ajuda para te ajudar a passar por esse momento. Mas não fica se sentindo uma pessoa ruim ou que teu ano está afadado ao fracasso, porque você está passando por um momento. Acontece, a vida é assim, a gente não tem como calcular os eventos externos, mas a gente tem como organizar como é que está aqui dentro e receber isso. Então, procurar ajuda, apoio de familiares, de amigos e ajuda profissional, se for o caso, para seguir nesse momento aí de ansiedade, de tristeza ou de reconstrução, se for o seu caso. Pronto. A gente está vendo um cérebrozinho aqui com um band-aid. E aí a gente quer aproveitar esse momento para a gente trazer algumas dicas, que eu sei que você já trouxe várias, mas dicas para a gente entender melhor como é que funciona esse cérebro quando a gente, de uma certa forma, pode ajudá-lo a não ficar só naquele ponto, batendo e não querendo sair. Muitas vezes, sozinho não vai conseguir, né? A gente ficar com aquela ideia fixa, que eu chamo, Sim. né? Você fixação em algo. E às vezes é difícil a gente sair desse padrão, porque é um padrão, não é que a pessoa quer aquilo. É um padrão do inconsciente, às vezes, então. Você vai repetindo. Até que vira verdade. E assim, você não sai, assim, você não consegue, às vezes, sair sozinho, porque é de muitos anos, não é uma coisa que começou agora, né? Então você vai mudando só o cenário, ou então só a história, ou então só a ideia que tá, mas é sempre um padrão de repetir, de ficar com aquela ideia fixa. Então, às vezes, é preciso de um auxílio de um profissional para te fazer sair desse ciclo, para te fazer sair desse padrão repetitivo, né? É possível, gente. Eu queria dizer assim, a gente, às vezes, fica procurando se consertar, mas ninguém está precisando de conserto. Não é conserto que você precisa, entende? É um outro lugar, é um olhar para si, é respeitar a si mesmo a ponto de não se abandonar no caminho. Porque às vezes a gente começa, né, um processo terapêutico, um processo de autocuidado,
mas não termina. E isso também eu sei que é uma resistência da gente. Então, eu peço que nesse ano que está iniciando, né, essa questão, você seja um pouco mais respeitoso e amoroso consigo nesse sentido. Então, busque ajuda se for o caso, para mudar desse padrão que adoece, que machuca, né? Há como sair, sim, há como viver uma vida muito mais saudável, muito mais leve, muito mais feliz. Ei, Hanna, falando de saúde e de bem-estar, mesmo você vivenciando um momento muitas vezes difícil, você pode estar passando por um momento difícil, você pode, por exemplo, não estar com a sua família, talvez você vai ter que fazer uma separação, uma mudança, aquele ano você esteve, esse ano você não vai estar, e muitas pessoas elas sentem realmente. Como é que essas pessoas podem aproveitar esse momento e algumas dicas para que ela não adoeça? Não entre 2026 adoecida, porque é como você falou, é só uma virada de ano, mas na mente da pessoa, não, se eu entrei o ano de 2026 dessa forma, provavelmente meu ano não vai ser bom, que é o que você fala muito do lado místico das pessoas, sim, né? A gente traz muito isso, né? É culturalmente, verdade, até culturalmente mesmo. Isso se vende muito, inclusive. E tudo bem, se você acredita, tudo bem. Eu só acho assim, não precisa acreditar a ponto de isso te fazer mal. Você tem uma crença, de repente, de uma cor, de algo assim, eu acho saudável, tudo bem, bota a sua cor. Mas entenda que isso é uma crença, isso não é a realidade dos fatos. A gente está sempre construindo a nossa vida. De repente, você pode ter tido uma virada de ano esplêndida. Mas, de repente, no mês seguinte acontece alguma coisa, porque a vida é assim, gente. A vida ela não é uma linha reta, a gente está assim, ó. O equilíbrio, a gente precisa entender, quando a gente fala assim, eu quero uma vida equilibrada, não vai ser assim. Porque se for assim, sinto muito dizer, mas equilíbrio é só quando a gente morre. Porque tá tudo do mesmo jeito. A vida real, com vida, né, com esse ânimo, ela vai oscilar bastante. A gente precisa estar preparado para isso. E como é que a gente se prepara? Fortalecendo o nosso interno, a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito. Né? O fortalecimento espiritual também é importante. Isso aqui eu não falo de religião, eu falo de crença. Sim. Sabe? Acreditar em algo, assim, nem que seja na natureza. Eu acho lindo. Então, acreditar nessa força, alguma coisa que te coloca ali também, é importante, é interessante desenvolver. Quando a gente fala de saúde e bem-estar, essa história das 5 pessoas que você tem próxima de você serem importantes também para você ter sua qualidade, não só você sozinha, mas às vezes você precisa de pessoas que estejam perto de você, que tenham pensamentos que possam lhe ajudar também. Isso também influencia? Ó, sobre essa questão específica das 5 pessoas, eu não vou assim trazer isso como mais uma história, fato, né? Acho que tem aí alguns estudos, eu não sei. Mas o que é que na psicanálise a gente estuda e acredita? É claro que o ambiente influencia. Né? Então, o ambiente vai influenciar. E tem a epigenética que fala, inclusive, que o ambiente é mais forte, inclusive, que o DNA, do que o gene. Sim. Então, claro, você está num local onde há muito a energia, assim, na questão, assim, outra briga, alguém que fica te colocando para baixo, alguém que desacredita em você, isso vai impactar em você. Só que a gente precisa também entender, às vezes, assim, você está numa situação familiar, por exemplo, eu vou trazer isso ou mora com outras pessoas, que você não tem como sair daquela casa ainda, você está se preparando. Então, o que é que eu vou dar, assim, como um direcionamento, né? Procura meios ali de se fortalecer. Então, se eu não tenho como sair daquele ambiente ainda que eu estou e é prejudicial para mim, eu vou ter que ter formas de equilibrar isso. Então, tira um tempo para sair dali, para encontrar com pessoas que te deixam bem, de repente fazer um acompanhamento terapêutico. E aí juntando um dinheiro ou se organizando para sair daquele lugar. Mas sim, gente, onde a gente está, as pessoas que convivem com a gente, vão se influenciar a forma que a gente se sente, que a gente se vê. Por isso que é tão importante a gente estar fortalecido em quem a gente é, o que eu sou, o que é que eu gosto de fazer. Confiar em você e deixar de achar que o outro sabe de você mais do que você mesmo. Então, acho que nesse lugar de fortalecimento e de encontrar estratégias para melhorar o teu interno, ainda que você esteja num lugar que não seja tão legal, é importante sim para a sua saúde mental. Pronto, e a gente fala de iniciar o ano de 2026, vamos falar iniciar um ano novo. Mas um ano novo para a tua vida, algo novo que você queira. Pode ser de hoje para amanhã, pode ser daqui a pouco, alguns instantes, mudança. Perfeito. Falar de saúde e bem-estar, né? Perfeito. E eu quero dizer o seguinte, o teu ano de 2026 começa hoje. Isso. A gente tem esse lugar de dizer, dia 1º
Então, gente, começa a malhar, começa hoje. Começa a comer bem, começa hoje. Começa a tratar alguém melhor, é hoje. Porque hoje a gente prepara o amanhã, a gente prepara no presente. Então, vamos parar também de ficar... A gente sempre coloca para depois, né? Postergando, né? Procrastinando. Não, é agora. Então, a gente começa de agora. Então, assim, eu acho muito importante também a gente entender que é um renovo, tá? Vamos começar o ano, mas eu mudei alguma coisa? Alguma coisinha aqui dentro, assim, aos poucos, não precisa também se maltratar, nada de meta que eu não vou conseguir cumprir, tá? Porque senão vem a ansiedade, então metas, ainda que pequenas, mas que eu consiga, porque não adianta eu querer novidade em 2026 se eu não fiz um movimento de mudança, um movimento, porque a gente vai em encontro daquilo que a gente está desejando. E se eu quero uma mudança, eu preciso fazer. Não vai cair do céu, não é só porque mudou o ano que tudo vai se transformar, é daqui para fora. Então, o que eu direcionaria é nesse sentido, né? A gente começar a mudar hoje aquilo que a gente está querendo e realmente começar a fazer novas escolhas para ter novos resultados, porque senão vai ser muito bom, essa continuação. muito bom. E eu acho muito isso, acho que a gente está precisando de um pouquinho mais de paciência, né? Com certeza, Vanusa. Paciência, sabe que eu acho que é o que está faltando na humanidade? Paciência. Se não deu para viajar agora nesse final de ano, se a grana não chegou, só vai chegar depois. De repente não era para ser agora, de repente não era para acontecer agora, de repente era para ser depois mesmo, numa outra data, numa outra situação. O importante é que você está vivendo. Exatamente, a gente está muito imediatista. Muito. Então, assim, de repente eu plantei, já quero colher. De repente, como você falou, eu ia receber o dinheiro e não veio, então vai ser... Não, gente, não recebeu. Vamos pro plano B? Vamos viver, porque mais do que o lugar onde você está, é como você está. Muito bom. Então, né, mudar esse interno, agradecer, estou aqui, vou poder comprar você, vou poder brindar, não sei. Então é mais ou menos por aí, acho que a gente precisa sim, a paciência é importante para a nossa saúde. Vamos aprender a esperar. Fazer, tá? Também não é só esperar do céu, a gente faz, vai ter que esperar. Você já plantou uma semente e de repente a árvore deu frutos? Não. Verdade. Tem todo um momento de maturação. Também é assim com a gente. Verdade. Eu quero agradecer de verdade a você. Quero te desejar um feliz ano novo, com novas perspectivas. Daqui a alguns instantes, você sempre com novas oportunidades para a gente também trazer algo novo para quem está assistindo o nosso programa. Então, assim, a única coisa que vai mudar é isso que ela acabou de falar. Vai existir uma mudança como existe a todo instante. Nós estamos daqui a pouco vai mudar alguma coisa. Para a minha vida, para a vida da Hanna, para a vida do Sérgio, dos meus colegas de trabalho. Então, assim, a todo instante há uma mudança. A gente que não está percebendo. Exatamente. Então, vamos estar atentos aqui ao nosso presente, porque a todo momento tem um milagre acontecendo na nossa vida. Te espero em 2026. Vai ser um prazer, tá bom? querida. E tá bem pertinho. Bem Tudo de bom pra você, minha linda. Obrigada, gente, querida. depois de eu ter conversado com a Hanna, essa maravilhosa, Hanna, as pessoas que quiserem entrar em contato com você, como é que faz? Pode ser pelo telefone 869-9920-0009 ou pelo Instagram, Hanna, HANNAH.Braz com Z e um tracinho ali no final. Muito bom, que Deus te abençoe, te guarde, Amém, te proteja, toda tá bom? paz. Que bom, né, gente? Como é gostoso a gente poder conversar com a Hanna, uma simpatia de pessoa, e eu acho que é isso mesmo, sabe? Com certeza a tua vida não vai ser igual a do outro. Eu acho até que uma dica que eu vou dar, viu, Hanna, para as pessoas que estão assistindo o nosso programa agora, é que você busque, sim, um psicólogo, uma psicanalista para esse ano de 2026. Eu acho que é interessante para bater um papo, para conversar com você, para você procurar se entender, porque muitas vezes sozinho você não consegue. Sozinho você não consegue. E eu acho que é muito legal quando você encontra um profissional à altura. Até o profissional que você vai buscar também é interessante que seja um profissional à altura, como tudo na vida da gente. Eu tenho certeza que é muito bom. Às vezes a gente não consegue sozinha, né, entender algumas coisas. E aí a gente precisa, às vezes, de apoio de um profissional. Por isso eu indico para vocês, por que não a Hanna e outros profissionais que a gente já trouxe aqui pro programa, tá bom?